Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje de manhã foi uma palavra plenamente direcionada pelo Espírito Santo, porque eu estava no meu planejamento, preparado para pregar algo diferente, e o Espírito Santo tem me incomodado desde ontem. Ele falou comigo de forma clara, 10 minutos antes do início do culto, e eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. O título da mensagem de hoje é A Lei do Amor. A Lei do Amor. Há um homem chamado Léo Tolstói, um pensador, formador de opinião, filósofo, que ele disse essa frase: amor é vida. Tudo que eu entendo porque amo. Tudo existe somente por causa do amor. Tudo é unido somente por isso. Em um dos capítulos do livro God-Shaped Brain, ou seja, cérebro moldado por Deus, de um autor chamado Dr. Timothy Jennings, nos Estados Unidos, ele relata o encontro de um psicólogo, Timothy, com uma paciente chegando ao seu consultório. Quando ela chega, ela se assenta e ela começa a chorar sem parar. Ao vê-la chorando, ele diz: não chore. Ela aumenta o choro e chora incontrolavelmente. Quando ele vai dizer novamente não, ela grita: é minha culpa! E chora. Eu não posso ter filhos, é minha culpa. Ele olha para ela e ele fala assim: não é sua culpa. O que é que está acontecendo com você? Fala para mim. Ela diz: eu estou em gravidez, mas eu não posso ter filhos. Já são várias e várias tentativas, eu não posso ter filhos. Tudo por causa de um aborto que eu tive na minha adolescência. Ela disse essas frases: não posso ter filhos porque Deus está me punindo. Meu pastor me disse que eu matei meu filho e como punição Deus não me permitirá ter filhos nunca mais. De onde vem o desespero dessa mulher? Será que é de seus problemas correntes de fertilidade ou por uma crença em Deus e a percepção de que este Deus a está punindo? Será que o seu estresse psicológico, a ponto dela chorar incontrolavelmente, aumenta não devido à condição reprodutiva objetiva dela, do corpo dela, mas ao invés, esse estresse psicológico aumenta devido a uma visão distorcida de Deus? Uma outra pergunta: será que faz diferença alguma na saúde minha e sua compreender que Deus está nos punindo pelos nossos erros feitos? Ou será que ajudaria e curaria o meu e o seu coração se, como esta moça, ela pudesse acreditar que ao invés de puni-la, Deus estava o tempo todo ao lado dela, e mesmo enquanto adolescente, ele chorava ao lado dela? Hoje a palavra é para você, que talvez já ficou frustrado, confuso, ou lutou com visões conflitantes de quem é Deus dentro de você. A minha mensagem, essa conversa hoje, é exatamente com você, que talvez está passando por muitas dificuldades, você está passando por um caos, seja na saúde, nas finanças, no casamento, seja com um propósito da sua vida: quem sou eu? Por que é que eu estou aqui?
Eu já tenho a idade que eu tenho e eu não descobri ainda porque é que eu fui criado. Você já foi ensinado que Deus é amor. Mas talvez você também já foi ensinado lá atrás que Deus infringe dor por desobediência. Somente pelo prazer de torturar ou destruir ou punir alguém. Você já considerou a possibilidade que a sua visão de Deus pode estar afetando a sua saúde mental, física e relacional? Eu imagino que eu estava ouvindo o Espírito Santo 10 minutos antes do culto começar, depois enquanto adorávamos Ele, e o Espírito Santo ele disse para mim: muitos de nós têm dificuldade de adorar um Deus de amor, porque nós não crescemos ouvindo que Ele é amor. Muitos de nós têm dificuldade de se relacionar com um Abba Pai, um Pai querido que ama, talvez porque nós fomos ensinados lá atrás, debaixo de religião talvez, que Ele não é um Pai querido, mas é aquele que pune. Quando eu era pequeno, chegava o dia da Santa Ceia, eu ficava extremamente empolgado, e eu ficava torcendo, Deus, que a igreja não fique cheia. Eu era pequenininho, sabe por que eu torcia para isso? Porque acabando o culto sobrava mais pãozinho e suco de uva para eu comer. E acabava o culto, eu ia lá atrás e eu começava a comer. Eu lembro como se fosse hoje, uma pessoa, líder da igreja, chegou e falou assim: você está comendo uma coisa que é sagrada para Deus. Deus vai te punir, hein? Eu devia ter uns 8 anos. Eu lembro que eu olhei para aquilo, e eu joguei, e eu saí correndo. E desde aquele momento, eu passei por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até de fato eu me relacionar com Deus, com 15 anos, me entregar e conhecer a Ele. Dos meus 8 aos 15 anos, eu achava que Deus era alguém que somente via regras religiosas e infligia punição quando não estávamos agindo como Ele queria que agisse. Vamos um pouco para trás. Nós estamos lendo nessas semanas, estamos estudando nos nossos I3 Home, este livro, Vença a Guerra na Sua Mente. Tem sido maravilhoso nós debruçarmos nesse livro, estudarmos eles juntos, como comunidade, como grupos pequenos, tem sido muito bom. Mas esse livro vai falar para nós que se nós temos em nossas mentes sofismas, pensamentos enrustidos, tão solidificados com frustrações e decepções, com traumas, nós vamos ver áreas de nossas vidas, oportunidades que surgem para nós hoje, com muitas travas, com dificuldade de realmente entrar, talvez num relacionamento, porque alguém lá atrás falou para você que você não é digno de relacionamento, você não é confiável. Talvez porque alguém lá atrás disse para você que você não presta, que você... Talvez a pessoa te rejeitou, ela deixou você distante, não mais te atendeu, não mais conversou com você. Nós estabelecemos mentiras em nós, devido ao tempo. O tempo foi fazendo com que essas mentiras solidificassem cada vez mais. E aí, quando nós nos deparamos com oportunidades hoje, talvez de um relacionamento, talvez de um projeto, talvez de liderança, talvez de sonhos, talvez de comunidade, de igreja, de ministério, nós olhamos e nós falamos, não é para mim, porque ficamos presos em mentiras do passado. Muitas dessas mentiras, elas foram plantadas por uma sociedade, pela cultura que nós temos. Eu lembro quando era pequeno, ouvindo de familiares que não acreditavam em Deus, ou acreditavam em Deus, mas mais distantes, sem relacionamento com Ele, ouvindo, olha,
não saia na rua a tal hora, porque o homem do saco pode passar. E eu imaginava que, de fato, a partir das 6 horas, quando o sol estava indo embora, havia alguns homens maldosos que andavam na rua com um saco para pegar uma criança, colocar dentro dele e levar para distante das suas famílias. A liberdade de poder brincar num campo de futebol, na frente da minha casa, com os holofotes, ficou cerceada porque eu pensava na minha mente: depois das 6, quem manda é o homem do saco. O homem que pega as crianças e manda elas embora. Sabe, Deus, Ele tem grandes coisas para nós, hoje, aqui, agora, amanhã. Só que é necessário que eu e você tenhamos a perspectiva correta de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Hoje eu quero falar com vocês acerca de quem é o nosso Deus. Vamos muito antes de nós estarmos aqui. Será que a gente pode fazer uma viagem no tempo, há muito antes de eu e você estarmos, mesmo os nossos bisavós, tataravós, mesmo antes de Adão e Eva? Olha o que diz para nós João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No início de tudo, não éramos nós. Não era o cosmos, não era o universo, não eram as estrelas, os astros. No princípio de tudo, era Deus, Jesus, Espírito Santo. Olha o que acontece, é que no princípio eles estão juntos, eles criam o universo. Eles dizem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. De repente, o universo, ele é criado da mente de Deus. Flashes de luz, explosões de cores, sóis, planetas, galáxias, todos tomando forma a partir da mente deles, a partir da boca, da palavra deles. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo foi criado por meio de Deus. Quando eu me casei, ganhei um presente, era uma passagem, era um hotel, meus pais deram para nós, fomos passar a lua de mel em Cancún, eu e a minha esposa, gatíssima. Eu falei: uau, muito obrigado, porque eu estou indo para um lugar de praia. Eu fiquei 8 anos namorando em santidade, esperando este momento. Fomos para a praia para curtir. Quando chegamos lá, tinha um passeio. O passeio era ir para um lugar lá de Cancún, é um parque. A hora que você entra no parque, você vê os flamingos, aqueles pássaros lindos. Você vê vários pássaros diferentes, araras. Tem uma foto que, eu não sei se era uma arara, sei lá o que era, que eles pegavam, eles colocavam sobre a cabeça da pessoa. Graças a Deus, quando eu tinha 23 anos e me casei, eu tinha cabelo. Aí a arara veio sobre a minha cabeça, eu fiquei com nojo, eu fiquei assim, eu falei assim: o que vai acontecer? Eu fiquei com medo também daquela garra, sei lá, fincar. Assim, se fosse hoje, com certeza teria prejuízo, não é? Mas eu lembro que uma das atrações daquele passeio, daquela tarde, daquele dia, é que havia um rio com várias espécies de peixes diferentes. Eu entrei naquele rio, eles dão para você um snorkel, você coloca então a cabeça naquele rio, é um rio que você vai flutuando, porque ele vai indo e você não precisa nadar, só precisa ficar com o snorkel, com aquele salva-vidas, não é? Aquele colete. E você somente vai indo. Tem um pé de pato, você vai ficando paradinho e vai indo. Aí eu comecei a passar por aquele rio, eu não sei exatamente qual era a metragem, não sei se seria 1 quilômetro, 2, não sei exatamente quanto tempo foi, mas foi bastante tempo. E eu comecei a observar que
as espécies de peixes são lindíssimos. As cores. Aí eu via os corais, cores diferentes. É absurdamente lindo. Tudo isso foi criado pela mente de Deus. No meio do passeio, uma raia passou debaixo de mim. Aí eu fiquei desesperado, porque um pouquinho antes, eu lembro que eu tinha lido um noticiário de que um homem, um aventureiro australiano, Steve, eu lembro que eu assistia o Steve, com uns 25 anos atrás, e ele falava assim, one on one, e ele queria pular em cima de crocodilo, e ele queria jogar para um lado e para o outro. Parece que em das suas aventuras, uma raia, ela veio com a sua cauda e furou, e ela bateu no seu coração, ele morreu instantaneamente. Eu fiquei desesperado, falei assim, essa raia deve ter encontrado o Steve, não vai me encontrar, vou embora. Peguei meu pé de pato, comecei a voltar, só que no meu desespero eu comecei a beber aquela água, e daí eu passei mal, assim, não foi nada legal. Mas eu lembro da experiência de ver as cores diferentes. Tudo isso foi criado por Deus. Colossenses 1,16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Existem coisas que nós não vemos, que são lindíssimas, criadas por Deus. Entre no seu Google, escreva lá galáxias diferentes. Escreva lá astros, planetas, imagens capturadas de cometas passando, estrelas brilhando. Veja a maravilha da aurora boreal, por exemplo. Cores diferentes. Tudo isso foi criado por Ele. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tronos, soberanias, autoridades, príncipes, reis, todos eles estão muito abaixo de toda essa criação que Deus fez. Mas qual é o verdadeiro objetivo do amor? É vida. Deus se encontra, Ele, Jesus e o Espírito Santo. Façamos tudo isso. Para quê? Para gerar vida. Onde você passa, quando você entra mata dentro e você quer talvez ter um tempo de trilha, você começa a observar vida exuberante. Se você toma um tempo de qualidade, você vai para um outro estado, outra cidade. Você vai para Bonito, em Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. É lindíssimo Bonito. Eu fui para lá, lembro quando, já com uns 26 anos, 27 anos, fiquei alguns dias lá, é maravilhoso Bonito. Você vê que Deus cria tudo isso para vida. O objetivo de Deus é a vida. E Deus é Ele, a grande fonte de vida. Colossenses 1,17 diz, Ele é antes de todas as coisas, Ele é a fonte da vida. Nele tudo subsiste. Versículo 18, Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Este é Deus. E qual é a característica essencial, central, primária, definidora de Deus? Quem é Deus? Se você puder pegar a sua Bíblia, ler de início ao fim, Gênesis, Apocalipse, onde é na Bíblia que você vai encontrar uma definição de quem é Deus? Há um versículo que diz quem Ele é. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus, Ele é amor. A Bíblia não diz que Deus é perdão, embora Ele perdoa. Deus perdoa, Ele faz isto. Mas ela não diz, Deus é perdão, ela diz, Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é conhecimento, embora Ele saiba todas as coisas.
A Bíblia não diz que Deus é poder, embora Ele é o Deus todo-poderoso. Todos esses atributos, perdão, conhecimento, poder, são facetas de um diamante, mas a essência desse diamante em si é amor. 1 Coríntios 13:5 diz: o amor não procura seus próprios interesses. Deus é amor, e Deus não nos criou porque Ele procura os seus próprios interesses. Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou para vivermos juntos, unidos a Ele. Quando Deus cria Adão e Eva no jardim do Éden, Ele não cria eles e diz: a partir de agora vocês farão isto e mais isto, para que eu possa me relacionar com vocês. Não. Ele disse: Adão, eu dou para você uma responsabilidade, autoridade, autonomia maravilhosa. Dê nome às coisas, às plantas, aos animais. Mas vamos fazer o seguinte: vamos todos os dias nos encontrar para nós vivermos em comunhão e relacionamento. Este é Deus. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A natureza de Deus é esta: Ele é amor. Ele entregou a sua vida a nós, e Ele entrega esta natureza, este DNA a nós. O que nos diferencia de todos no mundo é que nós temos em nós aquele que é o amor. Uma das maiores dificuldades de nós vivermos conforme 1 João, 2 João, 3 João, são 3 livros curtos no Novo Testamento, no finzinho deles, que vai dizer que se nós não vivemos com base em amor, nós não podemos ser chamados de filhos de Deus. Mas aí que vem a questão. Muitos de nós têm dificuldade em expressar o amor, porque têm dificuldade de entender que recebeu o amor. Como eu disse no início de tudo, nós chegamos à igreja, nós nos relacionamos com Deus, mas parece que existe uma distância. Eu lembro quando foi 2020, eu tive um sozo, um encontro com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Neste encontro, Deus, Jesus e o Espírito Santo começaram a me guiar para encontrar dentro de mim, do meu coração e da minha mente, quais eram as mentiras que haviam sido depositadas em mim e que me impediam de me relacionar com Deus. Naquele momento que eu estava tendo uma grande frustração com liderança. A nossa expectativa quando estamos na igreja, com o líder, com o pastor, é que o pastor e o líder vai nos amar. Vai olhar para nós e dizer: eu quero cuidar de você, eu quero entender o seu coração. Eu quero também te corrigir, eu quero alinhar, eu quero te direcionar. Eu quero mostrar para você que Jesus Cristo é o caminho. Mas alguns líderes, nós temos vivido este tempo cada vez mais, não é apenas de agora, mas já de muito tempo. Homens se levantando, começaram com o coração correto, mas com o passar do tempo, o objetivo da ministração de dízimos e ofertas não era mais a palavra de Deus, mas era encher bolsos de pastores.
Com o passar do tempo, o objetivo da comunhão e da igreja crescer cada vez mais não é para que nós apenas tenhamos mais salvações, mas é para que o poder e a fama do pastor aumente cada vez mais. E nós tivemos um tempo em que homens narcisistas, eles chegaram a este lugar. Ao invés de servir, se posicionaram numa posição de serem servidos. Ao invés de amar, se colocaram numa posição de que cultura de honra, que eles são amados e honrados. Eu lembro que exatamente neste momento em que eu estava tendo um encontro com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, eu estava tendo uma dificuldade com liderança. De repente, Deus ele disse para mim, de forma bem clara: Tiago, você está tendo dificuldade em falar comigo? E eu notei que fazia muito tempo que eu não falava com Deus. Eu falava mais com o Espírito Santo nas minhas orações. Eu falava com Jesus, mas eu tinha dificuldade de falar com Deus Pai. Ele falou, porque você teve uma frustração com o seu líder. Eu quero te dizer, o seu líder pode falhar com você. O seu líder, talvez o seu pai, talvez foi um tio seu que era responsável por apenas cuidar de você, mas naquela tarde ele quis infringir abuso físico, sexual. Talvez foi um chefe que deveria ser a pessoa no seu trabalho para te impulsionar e falar, eu acredito em você, mas tudo o que ele fazia era sugar para que a sua fama, a fama dele crescesse cada vez mais, para que o escritório dele aumentasse, para que ele como diretor da multinacional fosse cada vez mais bem visto e quisto. Deus me falou, eu não sou nenhuma dessas pessoas. Eu sou o Deus que é amor, que nunca falha, que é sempre presente. Amor que não busca seus próprios interesses, mas o meu interesse, Tiago, ele me disse, meu filho, o meu interesse é fazer com que você cresça, com que você amadureça, com que você desenvolva, com que você vá além, porque eu tenho planos. A palavra de Deus diz para nós, Salmo 139, que desde o ventre de nossas mães, Ele nos teceu, Ele contou todos os nossos dias, e eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Este é o nosso Deus. Muitos de nós temos dificuldade em se relacionar com Deus, porque nós temos traumas do passado, porque nós temos decepções com esta terra, com homens e mulheres que nós vemos, que nós enxergamos. A natureza de Deus é é o amor dele derramado a nós. Mas ele nos ensina mais. Ele fala, eu derramo este amor a vocês, para que vocês o recebam, mas façam algo mais. Vocês compartilhem com o próximo. O milagre de um relacionamento com Deus é quando eu entendo que eu vivi todos esses traumas, mas se eu consigo pegar essas mentiras, entregar nas mãos dele, ele entrega a sua verdade sobre mim, de que ele sempre me amou, de que ele sempre cuidou de mim, de que ele nunca me desamparou. Eu recebo essa verdade, eu começo a receber rios de águas vivas, transbordantes sobre mim, amor abundante sobre mim. E o que acontece? O que acontece é que quando eu recebo este amor, eu tenho em mim amor para compartilhar com o próximo. Eu sou amado para amar. Olha que diz Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós não temos desculpa. Nós vemos na criação Deus.
Nós vemos, minha esposa diz, olha que árvore maravilhosa, ela para, ela vê, Deus está ali. Nós vemos exatamente no relacionamento dos filhos, o amor de Deus, quando você pega o seu filho pela primeira vez. Eu lembro quando eu peguei meu filhinho pela primeira vez, ele acabou de nascer, parecia um ratinho cheio de sangue. Brincadeira, não, ele era lindo, ele era maravilhoso, um joelho diante de mim. Não, era bonito, ele era bonitinho. Aí eu olhei, eu falei, Deus, deixa ele parecido com a mãe, porque a mãe é gata, o pai é bem mais ou menos, mas a mãe é demais. Mas eu vi o amor de Deus, aqueles olhos, a perfeição da boca, aqueles dedos, a mão, como Deus é maravilhoso. Toda a natureza, toda a vida é construída e desenhada no padrão do amor de Deus. A vida, ela é construída no padrão do amor de Deus. E o que é a lei do amor? A lei do amor é a lei da vida. A lei do amor não é a lei da punição. A lei do amor não é a lei que coloca para você, você errou, agora você fica na solitária durante muito tempo, sem produzir nada. A lei do amor não é essas mentiras que nós recebemos. A lei do amor é a lei da vida. A harmonia com esse princípio traz vida para nós, traz saúde, traz felicidade. A minha e a sua mente se comporta totalmente diferente quando nós entendemos que Deus me ama. Quando nós estamos em nossas mentes, num ambiente em que nós pensamos que Deus infringe medo, punição, nós travamos. Entra numa empresa, entra numa sala, em que todo mundo que trabalha naquela empresa, um olha para o outro com um sorriso, com uau, você é muito legal, como é que foi seu final de semana? Vamos fazer esse projeto juntos. Olha só, eu já terminei a minha parte, agora eu jogo para você, você termina a sua parte. Toda e qualquer empresa, grupo empresarial, profissional, que trabalha num ambiente em que existe amor, frutifica. Google entendeu isso tão bem, mas tão bem, que anos atrás institui escritórios na Califórnia, em que as pessoas têm vida. Joga ping-pong e planeja a maior plataforma que existe, que todo mundo vai usar. Brinca um pouquinho aqui eu não sei, as várias bicicletas, ande de bicicleta no campus. Brinca aqui de um pouco de jogos, de tabuleiro. Você senta junto, você interage. Eles colocaram cores diferentes, ambiente limpo. Agora faz o seguinte, entra numa outra empresa, em que as pessoas todas são carrancudas umas com as outras. Você olha para o chão, tudo é sujo, tudo é velho, tudo é antigo. Ninguém torce pelo outro. Quando alguém do seu lado faz algo bom, e o chefe, ele vai dar um elogio, ele dá assim, fez aquilo que é pago para fazer, né? A pessoa do lado fala, isso daí chegou agora, cheia de sonhos, daqui a pouco ela já vai entrar na realidade da empresa, de quem nós somos. Este ambiente não produz vida. Esse ambiente que todo mundo entra às 8 horas da manhã e não vê a hora de 5h18 chegar, 5h38, não sei qual que é a hora sua de bater o cartão, para ir embora para casa, porque aquele lugar é ruim. Ninguém volta para casa pensando, amanhã eu volto para a empresa. Graças a Deus eu planejo mais 1 ano, mais 10 anos, eu me vejo mais 20 anos nessa empresa. Todo mundo pensa, nossa, eu não vejo a hora de uma boa oportunidade aparecer para eu sair desse lugar, que só me gera prejuízo, eu não quero mais ficar aqui.
A lei do amor é a lei da vida. Desarmonia naturalmente resulta em dor, sofrimento, morte. 1 João 3,14 diz: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Eu sou amado, eu passei da morte para a vida, ou seja, eu estava morto, Jesus Cristo se entregou naquela cruz por mim, eu reconheci o seu amor por mim, eu vejo que Deus não é aquele que pune, mas é aquele que traz a solução. Ele me entregou o maior presente da história, Jesus Cristo. Eu digo sim para Ele, eu recebi esse amor. O que eu faço com Ele? A partir de agora eu entrego vida, eu entrego amor. Eu estou na igreja, eu me encontro com esse Deus maravilhoso, eu não chego depois, logo à frente, no estacionamento, e eu trato as pessoas mal. Eu me encontro com esse Deus que é maravilhoso, eu me rendo diante dele, e depois no mercado, eu não estou torcendo para que as pessoas saiam logo da minha frente para que eu tenha mais vantagem. Eu não estou torcendo para que a atendente esqueça de passar algum dos produtos para que eu possa ser beneficiado financeiramente. Eu me encontro com esse Deus maravilhoso, eu não vou para a academia, carrancudo, sem olhar bom dia, boa tarde para ninguém, sem empregar, trazer ao próximo o amor que eu recebi. Eu não fico ali com o meu carro parado, com o meu ar-condicionado, vendo as pessoas sofrerem à minha volta, pedindo alguma moeda, algum dinheiro, alguma refeição, e eu dizendo para elas: eu não tenho nada, porque tudo que importa é a mim, é a minha vida, é o meu status, é o meu sonho. Infelizmente, tem sido pregado há décadas e décadas em nossa nação um Deus que pune. Deus não é punição, Ele é amor. Ou um Deus que te serve para que você seja bem-sucedido e todo o resto que se exploda. Nós vemos em púlpito sendo pregado que você precisa da sua bênção, que se você for fiel com Deus nisso, naquilo outro, você agora vai ser bem-sucedido. Histórias de que homens bem-sucedidos são os mais importantes para a sociedade. E aí as pessoas, elas não vivem numa realidade de compartilhar o amor, mas de viver com este amor cada vez maior, somente para dentro delas. O que importa é minhas finanças crescer cada vez mais, é a minha piscina ser cada vez maior, é o meu carro ser mais luxuoso, é a bênção de Deus para mim. Profetas chegam na igreja e o povo todo não se beneficia das profecias que Deus pode entregar, porque o pastor da igreja pega os privilegiados e leva a uma salinha, e somente esses têm uma palavra profética para receber, e esses são a patota, o grupinho, que vão ser cada vez mais abençoados. Nós estamos numa realidade em que nós temos lentes deturpadas de quem é Deus. Ele nunca fez nada disso. Deus, Ele nunca disse para um pastor usar a palavra de Deus para gerar abuso sobre homens. Pelo contrário, Ele diz: ai daquele que tira uma vírgula da minha palavra, ai daquele que leva os meus pequeninos a tropeçar. Deus é amor. E o amor é para que nós possamos amar. 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Nós vemos o amor na natureza. A natureza tem mais facilidade para obedecer a Deus do que nós, homens racionais. Oceanos recebem raios solares, aquela água se evapora, nuvens são formadas, há chuva sobre a terra, a água sobre os lagos, os rios,
água para as plantas, para os animais. E depois estes devolvem esta água para os oceanos. Há um ciclo de vida. A lei do amor é o ciclo de dar. O ciclo de dar, vale mais dar do que receber, é a palavra de Deus, é o ciclo da vida. Existe um rio famoso chamado Jordão. Semana passada o Vini ministrou sobre isso. Este rio, ele tem vida abundante nele. Mas esse rio, ele deposita suas águas em vários lugares, mas também em um específico. Mar Morto. Este mar recebe as águas do Rio Jordão, mas este mar não deságua essas águas para nenhum lugar. Não devolve tudo aquilo que ela recebe ao ecossistema. Nós vemos esse fenômeno na natureza, por exemplo, com o dióxido de carbono. Seres humanos, eu e você, nós doamos dióxido de carbono para as plantas. Lembra de fotossíntese? As plantas recebem e elas nos devolvem em oxigênio. Quando nós pensamos, eu quero interromper esse ciclo da vida, sabe o que você faz? Se nós queremos interromper, parar o ciclo da doação nossa, natural, dióxido de carbono é o que eu solto. Aquilo que eu vou inspirar, respirar, receber, é o oxigênio que as plantas produzem. Se eu quero parar com esse ciclo de doação, sabe o que eu tenho que fazer? Para de respirar. Pega um saco plástico, envolve e fique parado. Diga assim: nenhum do dióxido de carbono que eu produzo, eu vou doar às plantas. Nenhum deles. O que é que vai acontecer conosco? Passado um tempo, nós iremos respirar dióxido de carbono e nós iremos morrer. Economia saudável, nós aprendemos desde a Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos. É o dinheiro em circulação. Não é o dinheiro parado em um lugar. É o dinheiro que circula. É o dinheiro que passa pelo supermercado. É o dinheiro que passa pelos produtos, que passa pelos trabalhadores. É o dinheiro que circula na economia. Deus nos ensina essa verdade básica no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Presta atenção nisso. Velho Testamento. Um pecador confessa seu pecado fazendo como? Sacrificando a cabeça de um animal. O pecador corta a circulação do animal. O ensinamento é muito simples. Pecado corta o ciclo da vida. O pecado encerra o ciclo de vida, de doação, que passa por nossas veias, de um órgão para outro. Quando o ciclo de dar, o ciclo do amor é quebrado, o que acontece? Dor, sofrimento, morte são inevitáveis. Apenas o amor fluindo de Deus a nós que pode restaurar a vida, a saúde e a felicidade. Num casamento, quando a esposa doa o seu tempo, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida ao seu marido, este o recebe e doa o seu tempo, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, a sua esposa. Há um ciclo de doação, recebe, doa, recebe, doa, recebe, doa, recebe, doa. Se no meio de todo esse processo, o marido diz: não, eu quero o meu sonho, é a minha vida, tenha relação comigo da forma que eu quero ter, vamos comprar aquilo que eu quero comprar, nós iremos viajar para onde eu quero e ponto final.
É a realização do meu sonho. Ontem eu estava conversando com meu irmão, ele estava dizendo, e eu noto isso, eu tenho participado nos últimos meses de triatlon, ou seja, atividades que envolvem um exercício que envolve 3 atividades diferentes: esporte, corrida, natação e bicicleta. E vários homens começam bem, eles colocam isto como algo a mais na sua vida, cuidar da saúde. Mas passa um tempo, quando o homem torna isso um Deus para ele, ele tem filho para poder brincar, ele tem esposa para cuidar, ele tem igreja para congregar, ele tem trabalho para fazer, mas ele fica tão obstinado que é o meu sonho, é a minha vida, é o que eu quero. Nós começamos a ver que o casamento é deteriorado, o relacionamento com o filho é deteriorado. Talvez você pode substituir essa verdade pelo trabalho seu, talvez pelo seu lazer, talvez pelos seus sonhos, seus objetivos. Quando o ciclo de dar é interrompido, a vida é interrompida. Em 2006, nos Estados Unidos, na Universidade Baylor, foi feita uma pesquisa de como é que as pessoas viam Deus. Eu sei que isso está bastante antigo, 2006. Eu gostaria de ver exatamente esse estudo, essa pesquisa sendo feita hoje. Mas olha só o que diz isso é preocupante. 23% das pessoas viam Deus como benevolente, amoroso, 23%. Uma pessoa a cada 5. 32% das pessoas viam Deus como autoritário. 16% viam Deus como crítico. 24% viam Deus como distante. E 5% se declararam ateus. Estudos dizem para nós que adorar um Deus de amor, na verdade, estimula o cérebro para curar e desenvolver. Quando você adora um Deus e você entende que Ele é amor, gera cura e desenvolvimento em você. Você não se chega diante dele. Eu amei essa canção. Nós entramos ousadamente neste lugar. Por que ousadamente? Porque não é na minha força, porque não é no meu estudo, mas é na minha compreensão de que Ele já fez tudo. Ele rasgou o véu, Ele criou o caminho e Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu tenho amor para derramar sobre vocês. Eu amo tanto vocês, mas tanto vocês, que eu entreguei o corpo do meu filho, o sangue dele derramado naquela cruz, somente para dizer para vocês: eu te amo, eu tenho um futuro maravilhoso para vocês. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Agora, adorar um Deus punitivo, um Deus de medo, autoritário, crítico ou distante, resultam em circuitos em nossa mente que geram medo no cérebro, gerando inflamação crônica e prejuízo tanto no cérebro nosso quanto no nosso corpo. Deus é amor, e a lei do amor é esta, a lei da vida. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou?
falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.